Só faltava essa, hein? O ministro Flávio Dino relatou com bom humor um xingamento inusitado que recebeu por meio da ouvidoria da corte. Ele afirma que foi chamado de, aspas, atenção, rocambole do inferno. Criativo, hein? Apesar do tom descontraído que esse trecho gerou, o Dino leu a mensagem ofensiva durante o julgamento de ações relacionadas à estrutura dos tribunais de contas de São Paulo e Goiás e a necessidade de segurança diante das ameaças que cresceram nos últimos anos. Aí a coisa ficou séria bem rapidinho, hein? Vamos saber mais sobre o caso do rocambole do inferno com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Desculpa, Dai, mas é muito gostoso de repetir rocambole do inferno. Ana, quando eu vi essa matéria, né? Eu só ia fazer 4 posts hoje, mas eu cheguei para Sophie, posso pegar o Dino? Porque assim, eu precisava, eu dei muita risada. Lógico, tem um lado muito sério, a gente vai abordar isso, a gente vai ouvir tudo que o Flávio Dino fala. Mas é uma delícia o jeito que o Dino fala, que ele foi chamado de rocambole do inferno. E quando ele fala também sobre tudo que acontece, a violência, etc e tal, ele diz assim, não, eu vou perguntar à minha mulher, né, se eu sou rocambole aí, etc e tal, e a mulher dele vai dizer certamente que você é o meu rocambole. A gente vai ouvir o que o Dino fala agora. É muito gostoso ouvir o Dino falando sobre isso, mas depois que a gente der um pouquinho de risada, a gente vai voltar para o tema super sério, que é a violência contra agentes públicos, agentes aí dos tribunais de contas, Supremo Tribunal, porque o Dino vai fazer uma leitura de violências que já aconteceram. A gente teve justamente agora o Ministério, né, uma suspeita de atentado contra o Ministério, a gente teve o tiozinho lá que tentou explodir também o STF, então assim, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Vou te pedir, Ana, para trazer o vida do Dino. E para quem gosta de ouvir vida, o Dino não vai falar vida tanto, mas só eu que estou falando vida. Adoro. Somos todos fãs do vídeo. Vamos lá. Cadê o play aqui? Vamos lá. A eminente ministra Carmen Lúcia narrava uma situação de um tiro que atingiu a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Claro que Sua Excelência, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, ainda vai apurar as circunstâncias, o fato que pode não ter sido dirigido à sede do TRE do Paraná, mas atingiu. Nesse instante, nós estamos com uma crise de segurança na esplanada, em um dos ministérios aqui, por conta do desenvolvimento social, uma pessoa com um carrinho cheio de explosivos, fogos de artifícios, estourando em tudo. Está lá, esta crise. Pequena, média ou grande, mas está. Hoje, vindo da ouvidoria do Supremo, uma postagem muito gentil de um cidadão, que ele diz assim, o ladrão, esse bandido, estava nas ruas pedindo anistia para ladrão de banco, assassinos. Aí cita Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dilma Rousseff e outros. E que eu estava, em 79, pedindo anistia para essa gente nas ruas. Eu tinha 11 anos. Eu posso garantir que eu estava jogando bola, brincando de carrinho, mas o cidadão diz que eu sou um canalha. Aí ele me chama, ministro Alexandre, para não lhe deixar sozinho com os apelidos que nós achamos jocosos, rocambole do inferno. É esse que vos fala. Eu achei muito criativo, achei até poético, né? Rocambole do inferno. Eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Ela vai dizer, você é meu rocambole, nunca do inferno. Enfim, e aí ele diz, por que eu leio isto aqui, que veio da ouvidoria do Supremo? Porque ele termina assim, um cara que nem você, eu estou tirando as palavras que ofendem o decoro da família brasileira, que estão aqui presentes, à semelhança de um outro caso que nós estamos apreciando. Um cara como você tem que apanhar de murro por cima da cara, arrancar dente por dente da tua boca. É na porrada, meu. Aí já dá para saber de onde ele é, né? Arruma 100, basta 100 homens aí em Brasília, invade o Supremo e expulsa. Aí, nesse caso, ele botou no plural, não sou só eu. É também uma palavra que ofende o decoro da família brasileira, por isso eu não vou ler, do poder. Por que eu leio isto que tem um sabor anedótico?
para ilustrar o espírito do tempo. O espírito do tempo é de cultivo de ódios e desvarios numa escala criminosa, delituosa, porque isso ganha materialidade. As caixas de comentários das redes sociais ganham densidade quando elas penetram na mente humana, o ministro Fachin vai lembrar da citação, e se transformam em força material. Por isto mesmo, nós precisamos, quando julgamos, levar em conta as consequências práticas. Por que explico isso? Porque o regime de segurança com os quais nós convivemos como agentes públicos não é o mesmo de 10 ou 20 anos atrás, infelizmente. Infelizmente. Muito boa a condução do Dino nessa fala, Dai. Exato. Né? Parte de um negócio que parece leve, mas ó. Exato, e ele vai caminhando, e é necessário, de fato, a gente lembrar, a gente dá certa risada com o pessoal chamando Xandão, né, o Alexandre de Moraes, de cabeça de ovo, e outros apelidos, como o próprio Dino fala, né, ofensivos, jacosos, mas é realmente muito grave. A gente precisa lembrar que, recentemente, houve aí uma galera, um grupo que tentou articular uma manobra, um plano que envolvia matar o presidente da República, o vice-presidente da República e um ministro que era o próprio Alexandre de Moraes. Então, é algo que, de fato, escalona, potencializa e que pode ser algo muito mais grave. A gente não tem só, e aí o Dino está muito correto em falar isso. Aqui na Bahia já tem uns 4 ou 5 anos, Ana, que aconteceu no Tribunal de Justiça da Bahia ser atingido por uma bala perdida, porque ninguém sabe até hoje se a bala foi direcionada para algum gabinete de algum juiz ou juíza, ou se a bala, de fato, foi uma troca de tiros numa comunidade próxima. Então, quando ele fala, nesse caso, ele votou a favor, né, da proteção para os agentes do Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele traz isso, a necessidade de proteção, ele fala da proteção dos próprios, que eles próprios e as suas famílias precisam ter. Mas, de fato, esse escalonamento da violência, ela vem de uma esfera que não é a polarização da internet, que não é o PT contra os bolsonaristas, isso vem muito antes, porque eu sempre falo isso, porque rico nunca gostou de pobre, a luta de classe sempre existiu, a gente também tem as questões de diferença de raça e etnia, a gente tem as questões da diferença, sabe, entre homens e mulheres, a questão é, de fato, viver bem com todos os conflitos e da melhor forma possível, sem de violência propriamente dita. A internet ela só fez potencializar isso, porque a pessoa, atrás de um teclado, ela acha que ela pode tudo. E o Brasil, infelizmente, tinha um negócio chamado Gabinete do Ódio, que não deu em nada. Porque desculpa, mas sendo bem sincera para todo mundo, se o Carlos Bolsonaro não está preso, nunca foi preso, depois de todas as denúncias que envolviam o Gabinete do Ódio, ninguém mais vai ser. Então é isso, se não se reprimir esse tipo de atitude, esse tipo de violência digital, as pessoas elas vão começar a sair às ruas e fazer também o que elas acham que está permitido fazer. A gente precisa conter esse ódio, a gente precisa fornecer mecanismos para as pessoas conterem esses ódios, além da fiscalização, além, sim, da medida também punitiva, a gente precisa que as pessoas que promovem discurso de ódio e violência sejam responsabilizadas por isso, para tentar coibir, né? Porque a gente precisa que o bueiro seja fechado e que os ratos voltem para lá, para dentro do esgoto, porque eles saíram e estão na internet. Infelizmente, para todo mundo ver, e ganhando milhões de pessoas, seguidores, formando pensamentos, e o que é danoso. Então, eu super concordo com o que o Flávio Dino fala, da necessidade, da importância da fiscalização, mas aí voltando para o rocambole, eu não consigo falar, rocambole do inferno. Gente, que pessoa criativa que pensou no rocambole do inferno. Gostei, tá? Só gostaria de dizer isso, gostei. Eu acho que essa pessoa era um fã de rocambole e também é um fã enrustido aí do Flávio Dino e utilizou essa leitura aí, ó. Tô pensando aqui, eu tô lacaneando agora. É isso. Pois é. O Enigma Hall tá dizendo aqui, obrigado, patriotários, me deram o desejo de rocambole. Eu também, só me deu fome esse corte aqui, sabe? Pô, vou ter que passar na padaria e comprar um rocambole agora.
Mas realmente é de uma criatividade interessante. Eu tô tentando entender, confesso, o processo criativo que fez o sujeito digitar Rocambole do Inferno, assim, de onde veio, né? Mas, Dai, eu não sei se eu entendi corretamente aí, mas esse texto que o Dino estava lendo ali veio da ouvidoria do STF? Exatamente. Essa pessoa enviou para a ouvidoria do STF uma ameaça contra o Flávio Dino. Então, é grave. É isso que mais me impressiona. O delírio que vem sendo incentivado e fomentado na cabeça das pessoas, né, dessa linha bolsonarista aí, extrema-direita, essa galera, né, que a gente chama aí de Abu Blab Baby, né, esse delírio todo que vem sendo fomentado na cabeça deles, ele está completamente fora de controle. E é claro, a gente sabe que isso é um projeto. Aliás, a gente já viu parte desse projeto em ação no 8 de janeiro. Né? Quando se diz assim, foi um movimento orgânico, era, né, pessoas que foram lá e tal, não tem nada de incentivado, não tem uma liderança e tudo mais. É porque essa loucura toda, esse fanatismo, essa violência fanatizada e instrumentalizada e direcionada contra os poderes, especialmente o STF, tá no discurso todo dia. Tá no discurso todo dia, claramente. Não é assim, está nas entrelinhas do discurso. Não, tá lá no Bolsonaro, em público. Sai Alexandre de Moraes, né? Esse discurso está colocado ali. Então, existe uma relação direta entre o discurso bolsonarista e o discurso da extrema-direita e essa violência, essa violência louca, assim, né? Descolada da realidade, que é direcionada para determinados pontos do governo, né? E das instituições brasileiras. E ao ponto, olha o nível de ensandecimento que isso tudo está provocando. Isso tudo, e de novo, isso tudo, concordo plenamente com a Daiane, não é a polarização, não é a disputa, não é essa coisa, né, tratar a política como futebol, né, porque aí entra naquela coisa, precisamos de pacificação. Não é isso que está acontecendo. Isso vai muito além da polarização política, isso é instrumentalização de um processo de ensandecimento deliberado de uma parte da população brasileira. Tá? E olha ao nível que isso vai, do sujeito, para pensar, ele foi na ouvidoria do Supremo Tribunal Federal e não apenas chamou o ministro do Supremo de Rocambole do Inferno, essa é a parte quase folclórica, né? A parte engraçadinha da coisa. A parte séria é tudo que estava no resto do texto que o Dino não quis sequer ler em voz alta, quando diz assim, precisa de uns caras para ir aí e fazer isso e aquilo com vocês e tirar vocês aí do STF. Quer dizer, essa é a parte em que a loucura é instrumentalizada, loucura sim, no seu sentido, né, de descolamento da realidade, né, é instrumentalizada no sentido de provocar ações diretas que ponham em risco a democracia brasileira. E, de novo, isso é exatamente ou quase exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro, porque no 8 de janeiro também tem um financiamento, né? Também tem envolvimento ali direto na organização dos acampamentos e tal, não é só a instrumentalização do ensandecimento, mas tem uma parte que é disso também, porque você precisa dessa massa de manobra que é o idiota completamente descolado da realidade. Aliás, tem um motivo pelo qual a gente chama de idiota o sujeito que seguia lá o Olavo de Carvalho, né, no nosso livro. Esse cara, né, que se descola da realidade por conta de um projeto de poder da extrema-direita, de um fascismo, enfim. Me perdi onde eu estava indo, né? Mas enfim, esse idiota, eu ia falar do idiota que vai lá e se explode, né? E põe a própria vida em risco em nome desse ensandecimento
proposital e deliberado e instrumentalizado pela extrema-direita, né? Pois é, Ana. E o pior de tudo é que eles, de fato, até acreditam que eles estão fazendo bem para a humanidade, para toda a população, que eles são nacionalistas, sendo que eles não sequer sabem por que eles estão lutando. Então, eles são massa de manobra, é o que a gente chama de bucha de canhão. É triste ver que isso acontece, não à toa a gente chama de gado numa brincadeira, mas tem um ponto que é muito sério, que é justamente essas pessoas, elas sequer sabem exatamente o que vem pela frente, o que vai acontecer e rezam para uma pessoa na linha do Bolsonaro. Então, eu não acredito. Às vezes eu acredito, todo mundo é fascista, mas depois eu volto e digo, não, gente, eu não acredito que todo mundo seja fascista. Sim, precisam ser responsabilizados pelos que pensam e pelos que fazem. Mas essas pessoas, elas entraram num modo tão profundo de surrealidade, de acreditar em uma realidade paralela, que elas sequer conseguem sair disso. E é triste, né? Exatamente. Eu quero só, antes da gente fechar, endereçar uma questão que o chat pôs aqui, que eu não estou conseguindo localizar de volta, mas alguém levantou a questão, a gente também dá apelido para eles, né? A gente chama de Dudu Bananinha, de Nicole Chupetinha, e não sei o que, não sei o que. Mas veja, uma coisa é a gente chamar numa comunicação pública, dar o nomezinho, que é um pouco, né, quinta série? É um pouco quinta série, mas todos nós nos comportamos assim. Isso a gente tem que admitir. Outra coisa é o sujeito escrever isso dentro de um contexto de uma ameaça mandada na ouvidoria do STF, diretamente para o ministro. É outro tipo de comunicação. Tem outra função essa mensagem, sabe? Não é só o apelido. O que me impressiona não é o fato dele ter dado um apelido jocoso para o Dino. É o fato dele ter mandado isso na ouvidoria junto com uma ameaça. Se fosse só chamar ele de rocambole do inferno na internet, seria, né, ruim, mas não seria este nível de gravidade todo, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes apenas para dar um tchau, porque acabou o nosso plantão. Beijos.